Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Saúde Mental em Foco. O tema de hoje será a procrastinação. A procrastinação foi objeto de estudo da psicanálise. Freud se dedicou a tentar entender por que os pacientes procrastinavam e trouxe grandes avanços no sentido do tratamento da procrastinação, se baseando tanto na clínica dele como na literatura e também nos artistas. Se baseou, por exemplo, no Leonardo da Vinci. Como vocês sabem, o Leonardo da Vinci era considerado o artista das obras inacabadas. Era assim que ele era considerado na época dele. E os críticos, né, depois da época dele também, o, o criticavam, né, dizendo que ele demorava muito para acabar, ou então ele nunca acabava as obras dele. O Freud vai trazer também o exemplo do Hamlet, onde ele procrastina na ação e toda a tragédia se desenrola em cima dessa procrastinação. E também vai trazer um caso clínico aonde o paciente, entre outros sintomas, tinha o sintoma de procrastinação e em tomar a decisão se ficava com a mulher rica ou a mulher pobre, a mulher que amava e a mulher que desejava. Enfim, Freud vai se debruçar sobre isso porque é um sintoma significativo que aparece na clínica, não só na clínica, né? As pessoas em geral têm episódios ou momentos específicos da vida que procrastinam, deixam de lado, tomar a atitude que deve ser tomada. Então, a procrastinação é um sintoma que pode aparecer em vários setores da vida da pessoa, no trabalho, no amor, na realização de desejos, em se dar algo que pode trazer um lazer para a pessoa. Então a pessoa vai dizer: não, deixa, o ano que vem eu faço essa viagem, não precisa ser agora. E aí o ano que vem fala: não, deixa, o ano que vem eu faço. E assim sucessivamente, quando vê, ele não se dá um lazer. Pode se dar em várias esferas da vida, não necessariamente em uma esfera específica. O Freud vai desenvolver a ideia dele toda em torno da questão do desejo do outro, que está relacionado à questão da procrastinação. Então, no Homem dos Ratos, o Freud vai ver como é que estava, né, o desejo dos pais ao introduzi-lo na vida, né? Ou seja, esse ato fundador que é dar o nascimento da criança, né? Como é que ele veio ao mundo nessa família? Ele veio ao mundo a partir do desejo do outro e como é que as coisas estavam, né? Qual que era o papel dele, né, na dinâmica desse casal. Então, como que era o desejo do pai? Principalmente é o desejo do pai que é colocado em xeque aí nesse caso clínico chamado, né, de o homem dos ratos, ou o homem-rato, né? Aonde o pai teria cometido uma série de tropeços pela vida, uma série de
falhas na vida e uma série de escolhas também, né? Começa que o pai escolhe, né, a mãe para casar através, né, do dinheiro dela. Então, ele escolhido a mãe por causa do dinheiro. Bem, mas a questão do dinheiro transpassa a vida desse rapaz, né? E do pai. E esse pai era militar. E durante o, o exercício enquanto tesoureiro do exército, todos sabem, né? Quem leu o caso sabe muito bem, que ele era um rato de jogo, em alemão Spielrat, e que ele acabou com o dinheiro da, do exército que estava nas mãos dele, acabou com todo esse dinheiro no jogo. Então, por isso chamava, né? Rato de jogo. Rato de jogo. Isso. Bem, e ele fica como devedor do exército. Bem, e a partir disso, o Homem dos Ratos faz toda aquela dúvida, né? Meio que até delirante, de que ele estaria devendo para a mulher do correio aquele dinheiro, que ficaram prontos os óculos, então, mas na verdade ele não estava devendo dinheiro nenhum. Quem devia o dinheiro, de fato, era o pai. E ele faz toda essa confusão que chega a beirar o delírio, né? Enfim, o desejo desse pai em relação ao dinheiro reflete no filho, em relação também à dívida, em que o filho se coloca na posição de devedor, e se colocando na posição de devedor, ele estaria então salvando o pai, porque ele mostraria então que todos são devedores, não só o pai. Bem, mas o Freud não para por aí, né? O Freud busca em Hamlet essa cena tão importante, né? Que o Hamlet sobe na torre do castelo, e na torre do castelo o fantasma do pai aparece e diz, e revela para ele quem era o assassino do pai. O pai tinha sido morto, ninguém sabia quem matou o pai. O pai era o rei, era Hamlet. Bem, quem matou o pai? Isso era um enigma, mas só que o fantasma do pai aparece e, além de dizer quem era o assassino, que era o Claudius, o próprio tio, que se casou com a mãe depois da morte do pai. Só que esse fantasma ainda lhe demanda que ele mate então o Claudius, que ele se vingue, que ele honre o pai. Então, o Hamlet precisa honrar, e nisso ele trava, procrastina em executar a cena. Então, Shakespeare traz aí na literatura um personagem que nós não podemos dizer que ele tenha um caráter, nem que ele tenha, né, sintomas, porque é um personagem montado pelo Shakespeare, mas um personagem que ensina algo muito interessante, que é essa relação, né, com o desejo do outro. E como que, nesse caso específico, realizar o desejo do outro seria honrar o pai. Então ele teria de matar o tio para honrar o pai. E ele passa o tempo todo ali procrastinando a ação. Ele tem várias oportunidades, mas não mata o tio. Só no momento final, mas aí
nós vamos falar disso daqui a pouco. Bem, o Freud ainda busca no Leonardo da Vinci e destaca, né, que Leonardo teria uma identificação com o pai. Então vocês conhecem a história, né? Então a Catarina era a mãe do Leonardo da Vinci, uma plebeia muito simples que vivia com a mãe e um homem muito bonito, um cavaleiro muito bonito, de vez em quando visitava as duas e ela, muito apaixonada por ele, se entregava no amor e depois de algumas vezes ela fica grávida do Leonardo. Bem, assim que esse cavaleiro ficou sabendo que ela estava grávida, ele literalmente foi embora. Nunca mais apareceu e abandonou, né, essa a Catarina, e a Catarina dá à luz e fica com a criança até mais ou menos 4, 5 anos, quando ela estava numa miséria absoluta, a avó, a mãe do Leonardo da Vinci e o próprio Leonardo da Vinci com mais ou menos 4, 5 anos. O curioso é que, por que ele chama Da Vinci? Porque o tabelião da cidade, o Dom Piero da Vinci, ele não conseguia ter filhos com a esposa dele. Então eles decidem adotar uma criança. E sabendo que tinha uma plebeia que tinha um filho pequeno ainda, de 4, 5 anos, e que estava numa miséria, ele oferece de poder adotar a criança. E a Catarina, desesperada para não deixar a criança passar por necessidades maiores, entrega o Leonardo para o Dom Piero da Vinci, que era a cidade de Vinci. Por isso carrega o sobrenome relacionado à cidade. Bem, Leonardo da Vinci cresceu e todos sabem o que ele fez. Ele foi um grande cientista e um grande artista, mas ele procrastinava, né, de um lado ao outro. Para vocês terem uma ideia, ele escreveu 5.000 páginas, desculpa, 9.000 páginas de experimentos científicos e mais misturados com a história e misturado com as obras de arte. O Freud leu todo esse material, são 9.000 páginas, ele era disléxico, ele escrevia tudo de trás para frente, ou seja, o Freud leu tudo, 9.000 páginas de trás para frente, para analisar o, a vida desse gênio. Freud tinha a intenção aí de analisar a vida de um gênio, e ele se depara com a questão do narcisismo, com a questão da inteligência e com a questão da homossexualidade, que ele chama de uma homossexualidade específica. Bem, mas o Freud também se dá conta da questão da identificação subjetiva que tinha com o pai, que Leonardo da Vinci tinha um traço do pai. E qual era esse traço do pai que ele carregava? De não acabar a obra principal dele. Esse pai coloca uma criança no mundo e não cuida, vai embora, não comparece como pai para cuidar do seu filho. E o Freud interpreta que o fato do Leonardo da Vinci sempre demorar para conseguir acabar as obras não decorria apenas como os críticos achavam, né, que não deixa de ser também uma verdade, mas que não abrange todo o espectro da problemática que está em jogo. Os críticos diziam, né, olha, ele era tão genial, tão genial, tão genial, que ele conseguia ver
detalhes que uma pessoa comum não via, que ainda tinham que ser melhorados. Bem, tudo bem, isso é verdade. Ele era capaz de ver detalhes nas obras que precisava ser melhorado, mas ele não acabava as obras, né? A própria Mona Lisa ele leva embora para a França porque o marido da Mona Lisa, que estava sendo, ela ficava posando, né, para ele levou 4 anos fazendo essa senhora posar para ele pintar. Ou seja, ele estava realmente procrastinando até o momento em que o marido chega, pode ir embora, não quero mais esse quadro, né? Essa encomenda não quero mais, e você fica com ela e tudo bem. E ele vai embora com essa encomenda e vai embora para a França, fugido, né? Bem, mas o que o Freud destaca disso é esse ponto, esse sintoma de procrastinação. E que esse sintoma de procrastinação, né, e esse estigma que foi dado a ele, que ele era um pintor das obras inacabadas, era uma identificação com o pai, era uma maneira de fazer o pai ainda estar presente, né? E sabemos que a identificação é a forma mais primitiva de demonstração do amor de uma pessoa para outra. Então, nós temos aí, né, o homem dos ratos, que tinha ódio do pai, mas ao mesmo tempo amava, se identifica para salvar esse pai. Nós temos o Hamlet na literatura, em Shakespeare, que tem o pai que ele precisa honrar, por amor ele tem que honrar, mas ele procrastina na ação, ele não consegue executar o assassinato do Claudius, ou seja, a ordem que vem do outro, o desejo do outro, né? E, finalmente, Leonardo da Vinci, que precisa também honrar o pai nesse ato, né? De se identificar com um traço sintomático dele, ou seja, com o desejo do pai, né, que é de não acabar a sua obra, né, a obra ficar em aberta. Ora, vejam como que a abordagem disso é muito importante, porque coloca em destaque a questão do desejo do pai, do gozo do pai, de como que o pai se apresenta aí, né, na configuração da estrutura psíquica do sujeito. Não necessariamente o pai real, o pai como um ente, alguém encarnado ali, né, numa pessoa, mas o pai como aquele que seria um elemento lógico organizador da estrutura, né? Mas no caso aí, né, nos três casos, tem essa questão com o pai simbólico, o pai imaginário e o pai real, né? Que se apresentam aí, cada um articulado de uma maneira. Tanto é que eles, todos os três, o caso clínico, o personagem e o artista, não enlouqueceram. Bem, daí a importância de não achar que existiria assim uma maneira de se curar a procrastinação com conselhos ou fazendo com que a pessoa se force a ter que fazer as coisas e deixar de fazer coisas inúteis, começar a se policiar, que não deve ficar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, porque ele está perdendo tempo. Sim, tudo bem, é uma relação, é uma equação que se faz, né? Geralmente, que a pessoa ali, ele tem que cumprir uma tarefa, tem que concluir aquela tarefa, mas ele fica perdido em cima de coisas inúteis. E essas coisas inúteis vão tomando o tempo dele e ele vai sempre postergando de concluir
a sua tarefa que ele tinha que concluir. Isso, pô, é muito comum acontecer no universo do trabalho, né? A pessoa ir deixando para frente, deixando para frente, deixando para frente, e quando chega no limite, a pessoa vai lá e executa rapidamente. Bem, a questão é, bem, tá bom, então a pessoa executa, a pessoa está fazendo, mas em alguns casos não. E em muitos casos, a pessoa executa fazendo mal feito, fazendo às pressas. Por isso, né, na psicanálise, nós vamos falar, ele passa o ato no momento, né, de precipitação. É uma precipitação que leva ele a agir, executar, concluir a sua tarefa. E com isso, muitas vezes, ele não faz tão bem feito quanto ele poderia fazer, né? E prejudicando a apresentação desse trabalho e podendo prejudicar o futuro, né, do desenvolvimento do trabalho. Mas a mesma coisa acontece na vida amorosa. A pessoa vai ficar pensando se vai ficar com a mulher rica, vai ficar com a mulher pobre é do desejo, ele deseja muito, ele até a ama também, mas a mulher rica ele ama porque também é o ideal dos pais, afinal, o pai casou com a mulher rica, optou, não ficou com a mulher pobre que ele desejava, então ele tem que honrar os pais, então o camarada ficou ali. Quais eram as coisas inúteis aí com o Homem dos Ratos? Ficar pensando. Ele ficava pensando, não era uma dúvida no sentido da dialética, era uma dúvida no sentido de promover a paralisação da decisão, a inibição de concluir o que ele tem que concluir, de chegar numa decisão. Então, nesse caso específico, a dúvida tinha um caráter patogênico. E é o que o Freud vai dizer: a psicanálise não é para tirar o conflito, mas é para tirar o caráter patogênico do conflito. Então, vejam, o tratamento aí não é um tratamento que visa diretamente acabar com o sintoma de frente, às pressas, porque nós sabemos que por trás desse sintoma existem as causas que levaram a esse sintoma e que esse sintoma é uma defesa contra a angústia. Então foi a maneira que ele encontrou para se defender contra a angústia. Então a procrastinação seria uma defesa, um sintoma. Um sintoma é, né, uma maneira de se defender. O sintoma é, né, algo que aparece, que a pessoa se vê submetida, né? Ela, o pensamento não consegue promover uma extinção daquele modo de fazer naquele momento. Não adianta ele falar, eu não vou mais procrastinar, ele continua procrastinando. Agora é verdade que tomando certos medicamentos e algumas técnicas, às vezes, de dessensibilização, podem aliviar bastante o sintoma e dar aparência até que ele desapareceu, ou em alguns casos até desaparecer, mas desaparece porque anestesia a pessoa e desaparece porque condicionou a pessoa a não fazer aquele comportamento, mas não tratou da causa. Então a causa fica por dentro, é a mesma coisa, a gente percebe, é a mesma coisa que uma pessoa está com uma pneumonia e inventa um antitérmico muito, muito bom, muito melhor que o paracetamol, que a Novalgina, enfim. E que o antitérmico faz a pessoa não ter mais sintomas. Só que a bactéria está lá no pulmão
ela continua agindo e piorando, e vai piorar bastante, né? Então, até que a pessoa pode realmente entrar num colapso e morrer, né? Aqui a pessoa entra num colapso de fato e entrar numa angústia violenta. Então, se você tira o sintoma rapidamente, o que que pode acontecer? Ele era uma defesa que o eu, ou o ego, se preferirem, eh, coloca em ação para neutralizar o sofrimento da angústia. O que que acontece quando você arranca isso a forceps? Acontece que se você conseguir arrancar mesmo, a pessoa fica exposta, o eu dele fica exposto a essa angústia de forma violenta. Então, não é incomum aparecerem surtos violentos de raiva, de impulsividade ou até mesmo de suicídio, de outras coisas que podem causar danos muito graves à vida da pessoa e à vida de outras pessoas também. Então, para nós psicanalistas, a abordagem ela é uma abordagem que visa a causa, não por um ideal de que nós estaríamos, né, mais vinculados à verdade, da verdade, da verdade, mas é porque nós sabemos que se não tratarmos a causa e nós não vamos dar, né, as possibilidades para o eu lidar melhor com esse agente interno censurador que gera angústia cada vez mais dentro de si. Então, se nós não possibilitarmos que essa pessoa tenha, né, um eu um tanto mais organizado, estruturado em relação aos, ao agente que demanda que seja cada vez melhor, e também ao agente que demanda esse eu que realize os seus desejos, que esses três agentes, o eu, o isso e o supereu, como nós chamamos em psicanálise, que eles não estejam anelados, né, de uma forma estrutural, a chance de ter uma recaída violenta e piorar muito o quadro é muito grande se você ataca o sintoma e tentando ou anestesiar com medicações ou ludibriar, né, o eu, extinguindo esse sintoma de forma artificial. A procrastinação, ela então é um sintoma vinculado a esses desejos inconscientes que estão, né, ativados a partir do que a pessoa introjetou como desejo do outro, principalmente o desejo do outro paterno, que está vinculado ao desejo do outro materno também. Não vamos esquecer que o próprio Lacan vai dizer que não existe pai sem a mãe. A mãe é que introduz o pai no discurso. É através do discurso da mãe que a criança encontra esse pai, né? Então, o discurso dos pais, o desejo dos pais, é o campo de determinação da causação do sujeito como sujeito desejante. É a partir do desejo do outro que o desejo do bebê e da criança vai se causando, vai sendo efetivado, vai tendo efeitos estruturais sobre a criança, possibilitando ter uma separação entre o eu e o outro aí. Então, a procrastinação seria quase que um aplacamento, né, do desejo do outro sobre o desejo do eu, sendo que esse desejo do eu nasce a partir do desejo do outro, mas depois ele tem uma certa, né? Ele tem uma alienação inicial e uma separação também.
Uma certa distância é necessária entre o desejo do outro e o desejo do próprio eu. Então, aqui nós temos uma questão importante que é a questão do pensamento. A procrastinação é um sintoma do pensamento. O sujeito fica pensando e o pensamento não permite a entrada do sujeito desejante. É uma maneira de bloquear esse sujeito desejante. Então, a psicanálise ela é uma experiência da palavra. Talvez a gente possa dizer a única experiência da palavra que existe até hoje que permite que esse sujeito possa se reconhecer como desejante com uma certa distância do desejo do outro, que o constituiu como sujeito, que ele precisou, o bebê precisa do desejo do outro, ele precisa ser desejado. O bebê ele nasce desamparado, ele precisa dos pais ou da mãe para dar comida, fazer toda a maternagem para ele viver, senão ele morre sozinho, ele não consegue ir atrás de alimento e crescer. Então, por definição, ele nasce desamparado. E ele é amparado porque alguém desejou que ele vivesse. E essa dívida fica como uma dívida eterna. Essa dívida é uma dívida real que não tem simbolização, mas que existe uma ressignificação. Essa dívida pode perdurar e passar a ser uma dívida com desejo do outro. E o sujeito começar a procrastinar é uma maneira de manter essa dívida não como um real que foi ressignificado ou que foi colocado em um lugar muito específico, mas como um imaginário. Então, o sintoma tem um caráter imaginário da dívida inaugural a partir do desejo do outro e que promove um alinhamento com o pensamento aonde as dúvidas, né? Então, o homem dos ratos ficava em dúvida, é, caso com a mulher rica ou caso com a mulher pobre? Fico com a rica ou fico com a pobre? Meu pai casou com a rica, ele não casou com a pobre. Então, o pai tomou uma decisão e ele via que ele tinha que tomar uma decisão igual o pai para pagar essa dívida de forma imaginária. Só que ele não podia, porque ele mesmo não conseguia tomar a decisão de casar, porque ao mesmo tempo, o que que acontecia? Ele não tinha dinheiro para poder casar. E ele começa a ir mal na faculdade. E ele acaba, né, inclusive, se formando com depois dos anos necessários, ele leva mais anos do que o normal para conseguir se formar, e todo o problema, porque ele não tinha dinheiro para se casar, então quantas vezes ele não pensou na morte do pai, e daí o Freud destaca a questão do desejo de morte do pai como o agente da culpa que faz com que promova essa dúvida interna. Eu amo meu pai porque meu pai, eu tenho uma dívida com ele, ele me deu a vida, mas eu também odeio meu pai porque o meu pai, né, não me deu dinheiro. Se ele morresse, eu herdaria todo esse dinheiro e poderia casar com o dinheiro do meu pai. Então ele entra em contato com uma contradição de desejos, com um conflito. Podemos falar, inclusive, num falso paradoxo, porque aí não seria um paradoxo real. Então, esse falso paradoxo que se converte num conflito patogênico é a fonte da procrastinação, aonde o sujeito fica
submetido a essa contradição. Amo meu pai, tenho uma dívida, sou devedor como ele, e ao mesmo tempo odeio ele porque ele me bateu, porque ele ficou com a minha mãe, porque ele dorme com a minha mãe e não me dá o direito de eu ter a minha mãe só para mim. Tenho que dividir com esse homem ainda vem e dá ordens para mim na minha vida. E ainda tenho dinheiro que eu poderia, né, ter esse dinheiro se ele morresse. Bem, no caso desse do Homem dos Ratos, o pai morre de fato e ele fica com essa pendência, porque ele não pôde resolver isso antes da morte do pai. No caso do Shakespeare, o que que acontece? A morte do pai também, e ele tem que matar aquele que ficou no lugar do pai, que é o Cláudio, seu tio, que mata o seu pai para se casar com a mãe, e se casam. Então ele vê a vergonha familiar que o próprio tio mata a mãe para mata o pai para ficar com a mãe, e aí ele se vê numa situação muito complicada, porque o fantasma do pai vem e fala: honra-me, mate o Cláudius, e ele não consegue matar. Então a questão de matar o pai, aquele que agora está no lugar metafórico do pai, que é o Cláudius, ele estaria matando o próprio pai ali. Então, a- ou seja, o homem que a mãe colocou como homem dele, dela. E isso faz com que ele tenha que entrar em contato com o próprio desejo de matar o pai. Bem, mas o Leonardo da Vinci entra nessa mesma situação, só que ele tem agora uma dupla vertente do pai, que é o pai que abandonou a mãe quando a mãe dele ficou grávida, e que agora tem um outro pai, o pai adotivo, que ele salva o casamento, mas esse pai não queria que ele fosse artista. O pai forçava ele a ser advogado. O pai acaba aceitando, depois de uma situação muito específica, que não vem ao caso tratar aqui. O pai, bem, vou contar um pouquinho. Ele estava, né, o Leonardo estava desesperado, não queria de jeito nenhum ser advogado, e o pai era o dono do tabelião de 20, e no desespero, o Leonardo, o que que ele faz? Ele pinta um dragão jorrando fogo no fundo do quarto dele, fecha o quarto inteiro e deixa uma pequena fresta na janela iluminar a boca do dragão. E chama o pai. Quando o pai abre a porta, ele grita desesperado para o pai, como se tivesse acontecendo alguma coisa trágica dentro do quarto. Quando o pai abre a porta e vê o dragão, imagina que tinha um dragão lá mesmo, que tinha comido o filho. E o pai desmaia. E ele acode o pai. Quando o pai acorda e cai em si, fala: meu filho é um grande pintor, eu não posso fazer isso com ele. E é assim que o pai, Dom Pietro de Vinci, ele leva o Leonardo para o Verrocchio, que é o mestre do Leonardo, e ele começa a pintar e aprender a pintar academicamente, com os princípios acadêmicos e tudo mais. Então, veja que essa questão com o pai está totalmente atrelada a essa questão da procrastinação. Isso em ambos os casos, tanto de homens quanto de mulheres, né? Então, vamos pensar que a procrastinação é algo que tem a ver com o pensamento, né? É um pensamento que procura se defender e não deixar vir esses conteúdos, esses desejos de morte em relação ao pai, e tampouco a dívida em relação ao pai, que fica um conflito inconsciente. Portanto, nós da psicanálise não procuramos, né, extinguir a procrastinação à força através de um remédio, através de condicionamentos, através de conselhos, porque não é por aí, é tratando a causa. Bem, espero que eu tenha trazido um pouco, né, do que
eu elaborei durante todos esses anos no meu consultório sobre essa questão da procrastinação. Bem, se você gostou do vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Obrigado.